Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moisés Silva. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal História com Café. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos fazer uma revisão muito legal, muito importante, voltada para o Enem. Afinal de contas, nós teremos o Enem nos próximos dias e é muito importante que você se prepare, estude e acompanhe cada detalhe. Lembre-se disso, estude bastante, afinal de contas, vai te ajudar muito na realização dessa importante prova, que, claro, pode mudar a vida de muitas pessoas. Nós vamos falar sobre a Era Vargas, um período muito importante da história, um período muito rico da história, e que, sem dúvida alguma, impacta diretamente a vida de milhões de brasileiros. Impactou tanto no passado como no tempo presente. Afinal de contas, é inegável que a história deixada por Vargas, o legado deixado por Vargas, ainda se reflete muito no Brasil. Ainda temos muitas características, consequências e também alguns traços deste período. Mas, antes de falarmos de fato da matéria, como é de costume, e para não perder este costume, vai deixando seu like. Deixa seu like, vai aí compartilhando, comentando, inscreva-se no canal e ajude o canal a crescer. Quanto mais você curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, mais o canal cresce. E mais nós conseguimos ajudar mais pessoas. Afinal de contas, o estudo ele é libertador. O conhecimento ele é muito importante. É algo que ninguém pode retirar de você e te leva a vários caminhos novos, a vários horizontes e muda a vida e vidas, com certeza. Então vamos lá? Curte, comenta, compartilha. Aqui na sua tela, ó. Curte, comenta, compartilha. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Manda para seus parentes, amigos, familiares, grupos, aqueles que querem estudar, aqueles que você sabe que dão valor no conhecimento histórico. Faça isso, pois é muito importante. Vamos lá? Sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula. Rapidamente, vou dar uns minutinhos para você copiar, dar uma pausa aí no vídeo, copia e vamos para a explicação. Era Vargas. A Era Vargas ela é dividida em dois momentos históricos. Um primeiro momento que vai de 1930 até 1945. Este primeiro momento é dividido em três fases. Um governo que chamamos de governo provisório, um governo que chamamos de governo constitucional e um governo que chamamos de Estado Novo, que foi um período ditatorial de Getúlio Vargas. Nós vamos falar deste período mais à frente, de cada período, na verdade. E você vai entender como isso aconteceu e por que essas características de cada momento histórico. Uma coisa é fato, Vargas era muito habilidoso. E por ser um político muito habilidoso, ele conseguiu conciliar uma série de grupos, conseguiu convergir as forças políticas para seu lado, para a sua força política, e isso, logicamente, o ajudou muito. E, claro, quando ele não conseguia da maneira diplomática, da maneira com habilidade política, geralmente usava outros meios, violentos, meios arbitrários, também era uma característica do Getúlio Vargas. Lembre-se, sempre foi um político muito centralizador, muito autoritário, apesar de não demonstrar essas características totalmente para o público. É importante que você saiba disso. Então, era Vargas, primeiro momento, de 1930 a 1945. Teremos um segundo momento, que vai de 1951 até 1954. É um momento onde Vargas terá uma experiência democrática, liberal democrática. Afinal de contas, ele foi eleito, inclusive. No entanto, ele vai ter uma série de problemas nessa segunda fase. Inclusive, nessa segunda fase, de 51 a 54, ele comete o suicídio em agosto de 54, provando claramente que foi um período de grande instabilidade política, muitas crises políticas, muitas crises sociais e debates e conflitos diretos com membros de oposição e até com governos liberais do exterior, principalmente os Estados Unidos. Mas este assunto é um assunto para outra aula
para uma aula mais à frente. Então vamos lá. Era Vargas. Como iniciar a Vargas, Moisés? A resposta é muito simples, muito clara e objetiva, assim como a própria de ser. Através de uma revolução. Vargas não ganha as eleições. Na verdade, ele disputou as eleições em 1930, mas ele perdeu. Muitas pessoas acham, de maneira equivocada, que Vargas entra no poder no Brasil através de eleições, por vencer eleições. Não, não foi. Vargas entra através de uma revolução armada, da qual ele é líder. E por que ele se tornou líder dessa revolução? Explico. Entenda. Olha aqui no quadro. Revolução de 1930. Causas da Revolução. Primeiro ponto que você precisa entender. Crise de 1929. Por quê? A crise de 1929 é uma causa da Revolução de 1930. A resposta é muito simples. A crise de 29 foi a pior crise econômica que o mundo já passou, já sofreu. Ela aconteceu nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores de Nova York. É um assunto que, inclusive, nós já estudamos aqui no canal. Quem tiver curiosidade, pesquise o vídeo aqui no canal para inteirar um pouco mais. A crise de 29, ela impacta diretamente no Brasil, principalmente porque o nosso principal produto de exportação, que era o café, ele era comercializado, ele era vendido na Bolsa de Valores de Nova York. Quando a Bolsa quebrou em Nova York, o preço do café também acabou caindo muito e acabou quebrando o nosso principal produto. O que isso reflete no Brasil? O café, ele dava base social e base econômica para manter o governo, para manter o sistema político. Os cafeicultores quebrados, os cafeicultores preocupados com o café, com péssimas vendas, com o preço despencando, chegaram a procurar o governo do presidente Washington Luiz para obter ajuda, chegaram a procurar uma solução através de uma valorização artificial dos preços do café, mas o Washington Luiz se negou. O Washington Luiz não ofereceu suporte para esses cafeicultores, que acabaram, logicamente, tendo grandes prejuízos, ficando muito prejudicados e furiosos com o governo. Então, a crise de 29 afeta diretamente essa questão do preço do café e a manutenção do sistema político. Moisés, eu posso afirmar que os cafeicultores vão trabalhar para derrubar o governo da República Velha? Não, é um exagero falar isso. Mas você pode afirmar, você pode dizer que a disposição dos cafeicultores em defender o governo, em manter o Washington Luiz e esse sistema da República Velha, diminuiu, e muito. Em casos de revolução, de crises ou de movimentos políticos, provavelmente os cafeicultores não dariam apoio. Foi exatamente isso que aconteceu ao percebermos a Revolução de 30. Após a crise de 29 e esses eventos econômicos que aconteceram no mundo impactaram o Brasil, nós tivemos a formação de chapas políticas para o lançamento das candidaturas à presidência da República em 1930. Ainda vigorava no Brasil aquele sistema político chamado de aliança do café com leite. Por este sistema político, quem deveria ser o candidato natural à presidência era o governador de Minas Gerais, o mineiro Antônio Carlos. Deveria ser apoiado pelo presidente em exercício, na época, o Washington Luiz. Só que isso não aconteceu. O Washington Luiz lançou um outro candidato, um outro paulista, chamado Júlio Prestes. A partir desta ação do presidente Washington Luiz, nós vamos ter uma dissidência oligárquica. Como assim, Moisés? Um rompimento oligárquico, um racha dos grupos políticos de Minas e São Paulo. Minas Gerais afasta-se de São Paulo, vai se aproximar e se aliar às oligarquias que antes eram marginalizadas, que não tinham grande participação, como Rio Grande do Sul e Paraíba. E vai oferecer, então, uma chapa concorrente à chapa oficial do presidente Washington Luiz. Após a dissidência oligárquica, nós vamos ter a formação de uma chapa de oposição, encabeçada por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba.
E dentro desta chapa de oposição, nós vamos ter o lançamento da candidatura do gaúcho Getúlio Vargas. Como Vargas aparece nessa história nacional? Através da formação da chapa de oposição chamada de Aliança Liberal. Vargas é o candidato a presidente desta chapa, que tem Minas e que tem Paraíba, e aquelas chamadas oligarquias marginalizadas, que não tinham tanta participação no poder, que queriam, logicamente, entrar na administração ou obter mais privilégios, mais cargos com o governo brasileiro. Como era de se esperar, pessoal, e você precisa entender isso, a Aliança Liberal ela não tinha muita força para vencer as eleições. Lembre-se, eu falei isso em aulas passadas. Falei isso em uma outra aula, em um outro vídeo. A República Velha é marcada por fraudes eleitorais, por corrupção, por compra de votos. E geralmente quem tinha a máquina eleitoral conseguia se eleger facilmente, exatamente por conta dessa compra de votos, da violência praticada, da perseguição às oposições. O sistema não era justo, o sistema não era, logicamente, totalmente honesto. Por esse motivo, era de se esperar que a Aliança Liberal não conseguisse a vitória. O Getúlio Vargas inicia sua campanha, os mineiros também ajudam, nós vamos ter alguns movimentos liberais que vão criticar a República e que vão falar em novos momentos, alguns tenentes também vão apoiar a causa de Vargas, da Aliança Liberal, mas eles não ganham, eles não vão vencer as eleições. Quem vence as eleições, como era de se esperar, foi o paulista Júlio Prestes. Lembre-se, o uso da máquina da presidência, o uso deste poder, desta força eleitoral, fez com que o Júlio Prestes vencesse as eleições facilmente. Os mineiros e os gaúchos, além de alguns grupos, de outros grupos políticos que os apoiaram, contavam com a dissidência de algumas oligarquias e o descontentamento, mas somente estes fatos e pontos não eram suficientes para vencer as eleições. A máquina pesou, a corrupção pesou, a fraude eleitoral pesou também, e o Júlio Prestes acabou vencendo as eleições. Daí vem um fato curioso. Todos os grupos políticos, até então, tinham aceitado o resultado das eleições. Até que um fato, um acontecimento mudou a história. O assassinato do candidato a vice da chapa Getúlio Vargas, o paraibano João Pessoa. João Pessoa foi assassinado na Paraíba por motivos pessoais. Até onde sabemos, não existiam motivos relacionados à conjuntura nacional, mas aquela ala mais jovem, mais aguerrida, mais contente da Aliança Liberal, ela começou a falar em revolução. E setores populares, mais pobres, inclusive, também começaram a falar em revolução. Dizendo o seguinte, olha, quem mandou matar o João Pessoa foi Júlio Prestes. Quem mandou matar João Pessoa foi o Washington Luiz. Na hora de fazer uma revolução, para mudar a política do Brasil. Este movimento começou pequeno, mas ele foi ganhando força, foi ganhando muita força. Tanto é verdade que depois de algum tempo, de alguns dias, o movimento começou a ser realmente visto com intensidade pelas grandes lideranças da Aliança Liberal. Tanto é verdade que essas lideranças se reuniram e falaram, vamos fazer a revolução. É importante que nós façamos a revolução antes que o povo a faça, antes que aqueles setores pobres, populares, liderem o movimento. E isso realmente aconteceu. Getúlio Vargas vai liderar tropas do Rio Grande do Sul em outubro de 1930. Antônio Carlos também vai levar tropas de Minas Gerais. Teremos tropas que virão do Nordeste e elas vão encontrar e convergir no Rio de Janeiro. Fato é que o Washington Luiz foi deposto, não conseguiu empossar Júlio Prestes e a Revolução triunfou. No final de outubro de 1930, a Revolução triunfa e nós teremos então Getúlio Vargas como a liderança política, de maneira provisória, desta Revolução. Vargas prometeu um governo provisório até que fossem convocadas novas eleições, fosse realizada uma nova Constituição, lembre-se disso,
para que tivéssemos, então, eleições livres, populares e democráticas. Mas, entenda uma coisa, isso não aconteceu exatamente. Vargas, na verdade, demorou muito tempo e foi ganhando tempo e ganhando espaço político, até que tivéssemos uma revolução, uma outra revolução, que é o assunto de uma próxima aula, viu? Então é isso aí, estude, se dedique bastante, afinal de contas, esta matéria, este conteúdo cai muito na prova de vestibulares, nas provas vestibulares, nas provas de concursos, nas provas do Enem. É isso aí, estude, se dedique, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!